Vamos seguir falando sobre o arcabouço fiscal, mais opinião aqui no Fast News, agora do nosso comentarista Nelson Kobayashi, que já está ao vivo com a gente. Qual foi a análise por aí, Koba? O que achou da proposta? Boa noite. Será que está fechado o microfone aí, Koba? Vamos tentar de novo? Me ouve agora, Vitor? Agora sim. Então, perfeito. Muito boa noite a você, a toda a nossa audiência do Fast News. Essa é a notícia do dia, é a apresentação do rascunho, do resumo do que será o texto do arcabouço fiscal. Importante deixar claro que ainda não há uma definição com todas as diretrizes apresentadas ao grande público, né? Isso ficou para os próximos dias. Havia uma grande expectativa a respeito do que teríamos nesta apresentação de hoje e o texto ou o resumo não foi assim tão surpreendente do ponto de vista negativo. Para corrobora com isso, por exemplo, a alta do dólar, né, ligeira alta, e a queda alta da bolsa e a queda do dólar. Então o mercado até que recebeu bem este resumo inicial. Resumo inicial exatamente positivo, muito otimista em relação à pretensão de que no ano que vem já haja não haja déficit, né? Haja um empate, e depois para 2025 e 2026, inclusive, um superávit. Mas chama muito atenção, Vitor, nisso tudo, que na própria apresentação inicial nós tivemos a previsão, a expectativa de que no ano presente, em 2023, nós teremos um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Significa que para o ano que vem, para zerar esse déficit, ou o governo vai deixar de gastar cerca de 100 bilhões, ou vai arrecadar mais 100 bilhões do que já arrecada, ou alguma modulação neste meio, né? Deixa de gastar 50 bilhões e arrecada mais 50 bilhões, a conta parece fechar do ponto de vista de que haverá um aumento de arrecadação. E isso casa muito com essas diretrizes apresentadas neste resumo, Vitor, que fala muito mais, ou que aponta muito mais para um aumento de arrecadação do que propriamente para um limite de gastos, como era, por exemplo, ou como é o teto de gastos. Quando o governo fala que vai poderá gastar até 70% do que arrecada, ele não fala qual é o limite de arrecadação. Há inclusive uma expectativa na planilha, no slide apresentado hoje pela manhã, pela equipe do Fernando Haddad, de que há uma expectativa, inclusive, de aumento de arrecadação, não só com tributação, mas até com fiscalização, com aumento de fiscalização. Há, inclusive, essa aposta, né, de que haverá esse aumento, inclusive, com fiscalização, com os fiscais da Receita, com os fiscais que fiscalizam as questões tributárias, né? Enfim, eu sei que disso tudo a gente pode só torcer para que depois, quando o texto definitivamente for apresentado, haja de fato um texto que agrade o mercado, como sinalizou hoje ao mercado, que respondeu bem na Bolsa e no dólar, e que isso faça, sim, bem para o Brasil, para que não haja uma instabilidade econômica que só prejudica os investimentos, o emprego e o desenvolvimento do nosso país. Koba, pode continuar com a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Temos um convidado agora, é o Rodrigo Correia, estrategista-chefe e sócio do Nomos. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor, tudo bem? Me escuta? Tudo bem, te ouço bem. E como o Koba estava falando, né, a reação do mercado financeiro foi muito positiva. E como é que vai ser no Congresso a recepção ao texto, Rodrigo? Que mudanças você acha que precisam ser feitas ou que vão ser feitas pelos parlamentares? Olha, Vitor, essa é uma grande pergunta, talvez seja hoje a nossa grande incógnita do momento, porque uma coisa boa que o governo fez foi acelerar a apresentação desse plano. Vamos lembrar que, inicialmente, esse plano foi proposto aí para o final do primeiro semestre, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano, mas em função de todo o desenvolvimento do começo do ano até aqui, com o desejo do governo de ter maiores gastos para suportar a área social, isso, de certa forma, entrou em choque com a visão aí, a média do mercado e também do Banco Central, com os juros em alta, e a gente tem visto aí recentemente toda esse embate público entre o presidente e a equipe do Banco Central. Então, posto tudo isso, é óbvio que foi uma grande jogada por parte do governo ter antecipado isso para agora, final de março. Então, ganhou-se aí 3 meses para que
também existe espaço no Congresso para se trabalhar e para se discutir como normalmente é feito as grandes matérias. Agora, se você me pergunta o que o Congresso vai mudar, realmente essa é uma incógnita muito grande. O que eu acho que o Congresso deveria, nesse momento, considerar, além da proposta do governo, que para mim, dessa primeira apresentação hoje, não ficou clara, é se essas regras todas, como, por exemplo, já foi aí colocado pelo Kobayashi, do aumento de despesas no limite de 70% em relação ao aumento de receitas, e como isso vai funcionar, essas regras iniciais, se elas vão ser na mesma lei, se elas vão ser, como se fala, né, positivadas na lei, junto com as metas de primário do fiscal, porque no final do dia é interessante notar que, pelo que foi discutido, as metas falam apenas de ano a ano você fazer essa leitura, e pelo que também foi apresentado, só se aventou as hipóteses de crescimento de receita, e aí, consequentemente, haveria a possibilidade do crescimento de despesa. Mas não se colocou ou não se explicitou o que aconteceria numa crise ou numa diminuição da arrecadação do governo. Então, existe essa incógnita, porque a gente sabe que o orçamento do governo ele é muito rígido, né, por inúmeras questões, e numa queda de arrecadação, como houve algum tempo atrás no governo Dilma, que houve uma queda brutal, foi necessário ter instituído o teto de gastos para que, pelo menos temporariamente, as despesas não crescessem além da inflação, para dar tempo da arrecadação voltar a subir. Então, o meu desejo aqui seria ver nessa positivação do Congresso, ou seja, nessa transformação do que é uma intenção do governo em lei, que tanto as regras desses limites aí de 70%, de como isso funciona, e também explicitação em relação a anos eventuais de queda de arrecadação, mas a fixação na lei desse parâmetro do que seriam as metas de superávit, como, por exemplo, foi colocado 0% para o ano que vem, 0,5% para 2025 e 1% aí de superávit para 2026. Então, acho que essa ligação entre o lado da regra e o lado da meta é que vai fazer com que o conjunto do sistema funcione. Koba. Bom, Rodrigo, primeiro, muito boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de outros números que foram apresentados hoje, que são aqueles 0,6% até 2,5% em relação ao ano anterior, uma espécie de trava, né? Para gente que não é do mundo da economia, esse número parece ser baixo, mas eu não sei se isso é baixo ou não em relação ao que a gente tem, por exemplo, hoje no teto de gastos. Como que você avalia essa trava de 0,6% até 2,5% em relação ao crescimento anterior? Acho que é esse o índice de base, né? Como que você faz essa avaliação dessa trava apresentada hoje? Olha, Koba, você fez um comentário que, pelas matérias que eu li, pelas pessoas que eu conversei, eu acho que faz todo sentido e tem a ver com a tua pergunta agora, que basicamente todo esse sistema, até pelas questões ideológicas entre o último governo e o governo atual, houve uma mudança brutal no que tange ao controle orçamentário do governo, né? Se a gente for ver, tudo que ele está discutindo aqui nada mais é do que, se a gente fosse olhar para uma família ou para uma empresa, é aquela velha história do quanto você ganha, quanto você gasta, e controlar essa diferença para que você não gaste além do que você ganha, porque toda vez que você gasta mais do que você ganha, normalmente você resolve essa equação através de dívida. E para o governo não é diferente. Então, o teto de gastos, por exemplo, era uma medida que mantinha o elemento gasto, né, travado na correção monetária, ou seja, no repasse da inflação. Agora você tem essa potencialidade de passar o crescimento real de gastos até 70% do que for o crescimento real de receitas, mas tem esse limite de 2,5%. Eu acho que esse limite de 2,5%, ele é bastante salutar, ele é muito bem-vindo e ele complementa essa regra também para quê? O ministro Haddad falou hoje com todas as letras que, por exemplo, lá atrás, no primeiro e no segundo governo Lula, quando o mundo era outro e que a gente estava num boom de commodities, ou seja, o Brasil como produtor aí de petróleo, de commodities agrícolas, como a soja, de commodities metálicas, como a Vale, grande produtora aí de minério de ferro, a gente vendeu demais essas coisas para o mundo e arrecadou muito. E aí deveria ter tido algum mecanismo para poder poupar isso. Então, essa trava dos 2,5, ou o limite do 0,6 ali,
eu acho que o mais relevante nesse momento é literalmente a trava, o teto de 2,5, que faz com que você, nos momentos bons, ou seja, nos momentos de boom econômico, que naturalmente a economia anda mais rápido, a economia cresce mais e, por contrapartida, a arrecadação do governo também cresce mais, impede com que exista aquela tendência natural, que a gente sabe, isso é um pouco do jogo, né, os políticos quererem mostrar serviço aí através de gastos para os seus eleitorados. Não é diferente aí no nível federal, ou seja, existe a tendência natural de se gastar mais. E essa talvez seja a maior preocupação que essa metodologia do novo teto de gastos venha a trazer para resolver essa dúvida que ficou aí. Você até comentou uma coisa que eu achei interessante no começo da matéria, você falou que foi a notícia do dia. Eu, pessoalmente, diria que, do ponto de vista interno, ou seja, do mercado doméstico brasileiro, foi a notícia do ano. É óbvio que tem todos os detalhes e como diz o ditado, o diabo está nos detalhes, né? Então a gente tem que ficar muito atento a como essas coisas vão evoluir na Câmara, como elas vão ficar no final do dia, se vai ser mantido esses 2,5%, se vai ser mantido os 70%, ou seja, se tudo que foi apresentado hoje vai passar e essa é a regra que vai valer, mas no final de toda essa discussão, para mim aqui, eu acredito que talvez e potencialmente essa tenha sido a notícia do ano, porque a partir do momento que o mercado puder olhar e fazer conta e entender que essa tentativa ou essa vontade política de se gastar mais para fazer frente ao lado social e entregar o que se prometeu, por exemplo, eleitoralmente, se isso estiver de acordo com a capacidade hoje que nós, como governo, como país, como nação brasileira, temos do Estado suportar essas necessidades, ou seja, se a coisa estiver dentro de uma flutuação, que até a novidade também tem aquela questão da banda, que pode ser 0,25 para cima ou para baixo, se isso tudo estiver adequado e o mercado tiver a tranquilidade de olhar e falar, olha, realmente não vão, como se fala no popular, né, chutar o balde e gastar além do que devem de uma maneira descontrolada, porque no final do dia isso é que traz o problema atual da inflação, que por sua vez foi o que levou o Banco Central a subir os juros lá de 2021 por volta de 2% a praticamente 14%, né, mais especificamente 13,75% que a gente tem hoje. E não adianta, na base do discurso político, do grito, querer fazer com que essa taxa desça artificialmente, porque não existe uma sustentabilidade desses movimentos. Tem um lado, talvez não tão legal da história, aí, que a gente continua vendo, até mesmo que de uma forma um pouco mais velada, mas a gente continua vendo aquela velha história do nós contra eles. Hoje, por exemplo, no discurso foi o Heliópolis contra a Faria Lima, né? Como se, por exemplo, o pessoal da Faria Lima fosse os vilões da história que querem viver do rentismo. Não é nada disso, gente. Existe um problema seríssimo chamado inflação. A gente tem um histórico horroroso que até só para relembrar, o ano de 94, isso era talvez o pior problema que nós tínhamos, e de 94 para cá a gente conseguiu vencer esse problema e a gente tem essa inflação muito bem enquadrada. Mas a gente não pode baixar a guarda, porque talvez do ponto de vista macroeconômico esse seja o pior malefício que a sociedade pode ter. E esse malefício afeta exatamente os mais pobres, porque são eles que têm menos condições aí de investir, se proteger da inflação com instrumentos ligados à inflação, e também a própria cesta de consumo dos mais pobres costuma pesar mais no seu orçamento. Então, assim, é inconcebível um governo que diz que o social é o foco, que o social é a prioridade, deixar a inflação crescer para tirar poder de renda da população, descuidando ou artificialmente baixando os juros. Então, no final do dia, essa regra toda vem facilitar e coordenar a política fiscal, que é o gasto do governo, com a política monetária, que é o nível de juros, para que aí sim, com a inflação enquadrada no nível correto, de acordo com como o CMN demanda do Banco Central, aí sim, por exemplo, o pessoal do Banco Central consiga baixar os juros e aí a economia pegue no tranco e volte a crescer e volte a brilhar, a gerar renda, a trazer todo o bem-estar que uma economia saudável traz para toda a população, tá bom? Perfeito, aí a análise do Rodrigo Correia, que é estrategista-chefe e sócio do Nomos. Obrigado, Rodrigo, pela presença, pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. E obrigado, Nelson Kobayashi. Até a próxima, Koba.
Muito boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, Vitor. E toda a nossa audiência também. Boa noite. Valeu.